Boa noite. Olha eu aqui de novo. Vamos falar agora do sono e o emagrecimento. Daniel já pode pedir aí para entrar. Se quiser já pode. Ele disse, pediu para participar. Eu preciso que o Daniel peça para participar. Opa! Legal! Seja bem-vindo, Daniel. Alô, Tudo bom? tudo bem, Luciano? Tudo Boa noite, boa noite. jóia. Boa Obrigado pelo noite. convite, viu? Não, eu que assim agradeço e agradeço muito mesmo ao fato de você ter aceito, até porque assim nós criamos uma afinidade, né? O Daniel, gente, para quem não conhece, ele já é um médico que já trabalha com nutrologia. Eu peguei seu currículo aqui do lado, tá aqui do meu lado, né? E eu comecei a olhar o tanto de coisa que você tem, cara, nesse currículo. A minha pergunta, quase que eu te pergunto quantos anos você tem. Porque olha só, protocolos avançados de emagrecimento, avançados de injetáveis, terapia ortomolecular, pós-graduação em nutrologia funcional, estudos do envelhecimento. Gente, isso daí é um assunto que hoje é muito importante. Você tem um currículo aqui, homem, que tá complicado, hein? Você tá com quantos anos aí, pô? 41. Que isso, cara? Nem parece. E, e assim, para quem não conhece, o Daniel ele é um cara assim extremamente organizado. A gente participou de alguns cursos juntos e nesses cursos ele era o cara que organizava tudo. E agora, Daniel, hoje você vai falar sobre a questão do sono e o emagrecimento e o assunto é seu. É você quem fala. Você tem aí os 30 minutos para falar com o pessoal. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, sigam o Daniel, tá? Sigam o Daniel, por quê? Se pintar dúvida, você vai lá e manda pergunta para ele. É muito legal vocês mandarem perguntas para ele depois. Tá? Eu já estou falando que você está à disposição, viu, Daniel? Já te Não, comprometi verdade, aqui claro. a responder Não, lógico, algumas perguntas com da certeza. galera. Mas pode ir lá, vai fundo. Bom, Pode falar. então esse assunto é muito importante, né? Porque é um assunto que eu acho que ele fica meio em segundo plano, né? E o sono tem uma importância não só na questão de envelhecimento, mas de emagrecimento, mas na saúde como um todo, né? Em vários aspectos, tá? Então, assim, eu vou procurar falar inicialmente de como é o mecanismo do sono no processo de emagrecimento, como que ele ajuda no emagrecimento, como que um sono inadequado pode piorar o emagrecimento. A gente vai falar de tratamento um pouco do sono, né? E vou falar também um pouco de alimentação, afinal de contas a gente está aqui num perfil de nutrologia, né? Bom, durante o sono profundo, né, o sono adequado, é nesse momento que acontece ali a síntese de massa muscular, né? A gente precisa desse repouso, né, para ter a síntese adequada de massa muscular. É nesse momento também que a gente tem ali a secreção de testosterona e GH. Então a gente sabe que GH é o hormônio do crescimento. E sabe que quando o sono é inadequado, a gente tem uma queda do nível desses hormônios também. E também vai impactar justamente na síntese de massa muscular. Quando você tem baixa testosterona, baixo GH, baixa síntese de massa muscular, você vai diminuir o metabolismo, né? Você vai aumentar, diminuir a sensibilidade à insulina, né? Tem vários malefícios aí no processo de saúde de emagrecimento. Além disso, a gente tem, durante o sono profundo, a gente tem a reposição de neurotransmissores, tá? Isso vai ter impactos na consolidação de memória, mas também, assim, em aspectos de humor, né, que a gente sabe que também podem influenciar na alimentação. A gente tem ali aquela coisa do comer emocional, né? A gente tem compulsões, a gente tem estresse, tudo isso pode levar a uma maior ingesta de alimentos. Tá dando para me ouvir direito?
Perfeito. Eu só tô Ok. mudando aqui, ó, colocando a legenda. Tudo bem. Bom, e um sono ruim, né, um sono assim cortado, superficial, o que vai acontecer? A gente vai ter mais fome, né? A gente vai aumentar a secreção de um hormônio chamado grelina, ele vai dar mais fome ao longo do dia, né? Vai diminuir leptina, então vai diminuir saciedade. A gente vai ter mais estresse ao longo do dia, né? Afinal de contas, não teve ali a reposição dos neurotransmissores, então isso vai aumentar o cortisol, né? Lembrando que o cortisol é o hormônio de estresse, aquele hormônio assim, o homem primitivo na savana africana, aparece o leão na frente, ele, né, bate aquele desespero, ele tem que sair correndo para lutar ou fugir. E é um hormônio assim que ele é catabólico, né? Ele acaba com a tua massa muscular, porque assim, ele quer pegar energia rápido, você tem que ter energia rápido para sobreviver. Então ele acaba com a tua massa muscular e faz você ter uma tendência a armazenar mais gordura. E acontece assim, depois desse momento estressor, né? Assim, o cortisol é aquele hormônio que faz a mulher levantar o carro para tirar o filho de baixo, né? Então, depois desse momento estressor, fisiológico, a gente tem uma demanda de energia, uma fome. Não é questão assim psicológica. Isso é fisiológico, né? Vem uma fome absurda depois de um momento estressor. Então, assim, entra nesse ciclo vicioso. O sono tá ruim, a gente fica mais estressado, é mais cortisol, mais fome, uma coisa vai piorando a outra, né? Então, quer dizer, se eu dormir mal, eu vou ter muito mais fome, eu vou perder massa muscular e ganhar gordura. Pois é. Até agora, de tudo que você... Olha só, 3 coisas, gente, que já tem efeito só no peso. Porque a gente pode ficar imaginando assim, de uma forma simplória, né? Durante o sono eu estou com menos atividade, estou gastando menos energia, então seria melhor eu ficar mais tempo praticando atividade, gastando mais energia ao longo do dia. Não, mas no fim das contas a gente vai ter mais fome, né? E tem outra coisa também, a gente vai ter menos disposição. Se eu tenho menos disposição, menos energia, eu vou praticar menos atividade física, né? Então tem isso também. Tem isso também que a gente não pode deixar de mencionar, né? E, assim, entrando já um pouco na questão de tratamento, né? Qual seria o tratamento ideal, né? A nossa medicina tradicional já vai pensar logo em remédio, tá? Porém, assim, na verdade, o melhor tratamento, a primeira escolha é a higiene do sono, é hábito, né? O que é higiene do sono? É assim, é a gente procurar dormir e acordar nos mesmos horários, a gente começar a diminuir o ritmo antes de dormir, diminuir luz, diminuir som, diminuir estresse, diminuir estímulos de uma forma geral, né? Então, assim, às vezes o sujeito está com um celular na cara, né? Aquela luz azul, a luz do dia, né? É o estímulo para a gente ficar acordado, é uma luz que diminui a nossa secreção de melatonina, né? Que é o hormônio do sono. Então, isso aí não dá para esperar que a gente vá ficar estimulado com o celular na cara e desligar o celular, deitar na cama, fechar o olho e dormir imediatamente, né? Nem sempre é assim que funciona, né? Esse é a primeira opção. A primeira opção para tratamento do sono é higiene do sono, né? E que não é exatamente um remédio, né? O remédio seria mais fácil, mas isso aí é a gente criar hábito, né? Criar hábito é muito mais difícil, né? Principalmente hoje em dia, né? Com tanto estímulo, com tanta coisa aí. Uma coisa também que é importante a gente lembrar com relação à própria higiene do sono também, eu costumo brincar com os pacientes, que é o seguinte: o outro remédio que é bom também para sono é fita isolante, né? Na verdade, assim, o ideal é que a gente durma no mais completo breu, né? Ou seja, janela completamente fechada, né? Sem nenhuma fresta, sem entrar nenhuma luz, e a fita isolante, assim, naqueles LEDs que tem de televisão, de ar-condicionado, que aquilo ali também pode causar um impacto ali na nossa secreção de melatonina, né? Então, isso também tem que ser feito, isso também ajuda. E assim, remédios, né? Não é derrota, eventualmente precisar de remédio, né? O ideal é a gente não chegar a esse ponto, tá? Mas, enfim, o remédio, assim, muitas vezes ele vai levar um sono superficial, né? Ele induz ao sono, mas o sono não aprofunda.
Então você vai deixar de ter todos aqueles benefícios que eu falei no início, da síntese de massa muscular, da reposição de neurotransmissores, de disposição, a pessoa acorda moída no dia seguinte, né? Então, assim, não é o ideal. E assim, é muito interessante você comentando isso, Daniel, porque eu tenho pacientes, por exemplo, que eu falei para o paciente, falei assim, olha, infelizmente a gente vai ter que ficar com medicação, porque a melatonina, ela demora um tempo para agir, né? Às vezes vai de 4, às vezes 6 meses da pessoa tomando para ter efeito. Se você dá o 5-HTP e até mesmo um pouco de pasflorina e GABA, que ajuda a induzir o sono, mas que ajuda a transformar o 5-HTP, que transforma em melatonina, isso vai muito tempo, às vezes vai 6 meses a 1 ano para regular no cérebro da pessoa, porque a melatonina não é só o hormônio do sono, né? Ela também é um antioxidante cerebral poderosíssimo. Sim. Poderosíssimo. E a maior parte das pessoas não tem essa paciência, ou não só não tem, mas também ela está sem sono. Ela não está dormindo direito. Então você tem que resolver. Às vezes vale a pena você entrar com algo para o sono, enquanto isso tudo tem efeito. Legal, gostei da sua posição. Verdade. Bom, e como a gente estava aqui, tá aqui numa live sobre nutrologia, né? Eu não podia deixar de falar a respeito de alimentos, né, que possam piorar ou que possam ajudar no nosso sono, tá? Então, assim, alimentos que pioram o sono. Álcool, em primeiro lugar, né? Porque o álcool, ele vai também deixar um sono, assim, vai induzir ao sono, você até pode ficar sonolento, mas ele também não aprofunda. Então é aquilo, é que nem remédio, não aprofunda o sono, de acordar no dia seguinte moído, né? E também ele pode causar um relaxamento que, assim, aumenta roncos e a apneia do sono. Então entra, assim, num ciclo vicioso, né? Isso por si só também vai piorar ali testosterona, vai piorar o sono e tudo mais, né? Cafeína, tá? Alimentos que contêm cafeína. Tem pessoas que são mais suscetíveis, né? Tem pessoas que metabolizam rápido e pessoas que metabolizam devagar, né? Mas, por exemplo, pessoas que depois do almoço já não podem mais tomar nenhuma fonte de cafeína, senão vai ter insônia no fim do dia. E tem pessoas que não, que conseguem tomar até final da tarde e não tem nenhum impacto. Então, tudo isso é muito individual. Mas, assim, lembrar também que não é só o café que tem cafeína, né? Isso pode às vezes passar desapercebido. A gente tem mate, tem Coca-Cola, Guaraná, chá verde, chá preto, chá branco, né? Esses chás que vêm da camélia, eles têm cafeína, né? E a pessoa tomando isso à noite pode estar piorando o sono sem saber, às vezes, né? Não é só o café preto, não. Né? Que mais? Alimentos de digestão difícil de uma forma geral, tá? Porque isso vai atrapalhar a digestão, pode levar a refluxo. Então, assim, carne vermelha, frituras, tudo isso, se for ingerido muito próximo do horário do sono, né? Da hora de dormir, vai atrapalhar o sono também, vai dar mais refluxo, né? O ideal é que a gente tente espaçar o momento da alimentação até o sono propriamente dito, né? Pelo menos umas 3, 4 horas aí, para não ficar com alimento ainda ali digerindo, né? Isso aí atrapalha. Que mais? Carboidratos de alto índice glicêmico. O que é isso? São carboidratos que têm absorção muito rápida, né? Então, por exemplo, doces, né? Aquele açúcar que entra rápido, isso vai dar assim, uma estimulada, né? Dar uma energia ali na hora, ou seja, vai atrapalhar o sono. E a gente sabe também que assim, esses picos de insulina que são estimulados pelo açúcar que entra rapidamente, né? Eles também vão interferir na melatonina, no fim das contas. Então isso também vai atrapalhar o sono, né? Indiretamente por esse mecanismo. O que mais? Tem alimentos mais ácidos também não vale a pena ficar tomando muito próximo do horário de dormir, porque isso pode aumentar muitas vezes refluxo. Então, assim, frutas cítricas, molho de tomate muito próximo de dormir também não é bom, né, nesses casos. Outra coisa também, água, né? Muitas pessoas assim não tomam água ao longo do dia e vão querer correr atrás do prejuízo tomando água a rodo à noite. Só que aí, ficar tomando muita água logo antes de dormir vai fazer a pessoa ficar acordando para urinar. Isso atrapalha o sono também. O sono fica cortado. O ideal é não ficar tomando muita água logo antes de dormir. Tome ao longo do dia, né? Isso atrapalha também. E alimentos ricos em sódio, né? Alimentos que
principalmente industrializado, né, que tem muito sódio normalmente, esse sódio vai dar mais sede. Então a pessoa também vai ficar bebendo mais água, né, logo antes de dormir. Entendeu? Alimentos que poderiam ser bons para estimular, né? Claro, tem os chás, né? Aqueles chás mais calmantes, camomila, mulugu, etc. Mas, assim, alimentos que são ricos em magnésio, tá? Seriam interessantes para, né, nessa hora antes de dormir. Então, assim, arroz integral, folha verde escura, nozes, batata doce, né, banana, tem uma riqueza de magnésio. Lembrando que, como você falou até na outra live, né, mais cedo, a gente tem uma carência relativa de magnésio no solo. Então, muitas vezes, a gente emprega o magnésio, né, como suplemento antes de dormir. Eu faço muito isso, né? E alimentos também ricos em triptofano. Triptofano é o aminoácido que vai à serotonina e que, por sua vez, vai à melatonina. Então, assim, os alimentos ricos em triptofano, frango, ovo, espinafre, né, grão de bico, nozes, aveia, banana, leite, são alimentos que são úteis de serem ingeridos justamente nesse horário, tá? Agora, algo muito interessante também, uma coisa que impacta muito é a alimentação ao longo do dia. Por quê? Se eu tenho uma alimentação trash, uma alimentação assim, muita coisa industrializada, bebida alcoólica, corante, conservante, coisas que às vezes a gente não pode fugir, tipo o agrotóxico, né? Isso aí vai causar uma alteração da flora intestinal, né? Você também falou isso na live anterior, né? A disbiose, a alteração da microbiota intestinal. Então, assim, essa alteração de flora intestinal vai gerar uma inflamação, né? O nosso organismo vai sentir que tem uma bactéria ali que é inimiga, né? Não é aquela bactéria que ele já conhece, não é aquela bactéria que vive em sintonia com a gente, né? Aquela troca, né, que tem entre as bactérias intestinais e o nosso corpo. E o nosso corpo reconhece, bom, isso aí é inimigo, aí dispara uma resposta inflamatória. Dependendo da predisposição genética, de deficiências, outras exposições, essa inflamação, né, geneticamente falando, pode dar virtualmente qualquer coisa. Pode dar um câncer, uma esteatose hepática, pode dar uma resistência à insulina. Você joga isso no PubMed, né, que é o site que a gente usa para procurar artigos científicos, você vai ver a disbiose intestinal assim, relacionada a tudo, praticamente. Né? Alzheimer. Alzheimer, né? Você deixa o intestino mais permeável, então assim, começa a entrar mais coisa que era para estar entrando, você vai ter alergias, né, por alteração de flora intestinal. E essa inflamação, ela também vai alterar o metabolismo dos neurotransmissores também. Então, aquele triptofano, ele, num ambiente inflamado, ele não vai à serotonina. Ele vai gerar um ácido quironêmico, quer dizer, que é uma substância que é neurotóxica. Né? Você não vai ter, no fim das contas, uma geração de serotonina nem de melatonina. Né? Você vai ter alteração de humor, você vai ter alteração de dopamina, né? que pode levar a compulsões, enfim. Né? Então, assim, também a flora intestinal é doideira, né? Ele pode alterar o sono, no fim das contas. Né? O que mais? Outra coisa também que a gente tem que lembrar, mastigação. Porque, assim, se eu estou mastigando rápido o alimento, né, eu estou jogando macromoléculas que não eram para estar chegando, né, estômago abaixo. Então, isso vai gerar mais fermentação, vai gerar uma piora da nossa digestão. Isso pode também levar à disbiose intestinal. Né? Então, entra assim em todo o ciclo vicioso aí de disbiose intestinal e alteração de neurotransmissor, alteração de sono, fica aquele problema todo, né? E o que mais? Eu anotei aqui alguns temas, estou até dando uma colinha aqui. Não, é bom, é bom. Lembrar também... Porque senão a gente esquece, né? Eu também uso minhas anotações aqui. Então, o assunto é muito amplo, né? Eu estou tentando assim, dar uma sintetizada, né? E aí, conforme for, a gente pode discutir, né? Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, aí. Daniel? Às vezes, um paciente chega e fala assim, você pergunta, como que é teu sono? Eu sou, não, meu sono é bom, eu durmo muito bem e tal. E aí, quando você faz uma polissonografia, eu faço em todos os pacientes praticamente, eu faço a polissonografia tipo 4,
você vai ver lá a síndrome da apneia do sono, o cara está num grau 5, às vezes 6, 7, que é um grau leve ou moderado, que ele não sente. É incrível como as pessoas têm alteração do sono e muitas vezes elas nem sabem que tem essa alteração. Né? E a apneia do sono ela aumenta em 23 vezes o risco cardiovascular, né? Aumenta 7 vezes o risco de acidente de trânsito, porque você tem o cérebro desliga em alguns momentos, aumenta o risco de hipertensão, morte súbita, insuficiência cardíaca, arritmias, e é uma coisa incrível, como a maior parte das pessoas às vezes não sabem que elas têm problema no sono, né? Então essas dicas, pessoal, não é para você seguir apenas, falar assim, eu tenho insônia, eu vou seguir. Não, é para todo mundo seguir aqui. Porque às vezes a gente tem algum grau. Eu não sei, você faz muito teste lá Você costuma fazer com os seus pacientes? De polissonografia? Polissonografia? Às vezes sim, né? Às vezes sim, porque está muito relacionado àquilo que eu falei no início, né? Queda de testosterona também, e, enfim, é um exame que é bastante útil. Eu acho que vale a pena sim. Certo. Mas vai lá, eu te interrompi. Não, na verdade, assim, eu tô meio que chegando ao fim, eu sintetizei bem, né? E assim, só lembrar de outras coisas, né? Falar um pouco assim dos suplementos. O pessoal gosta muito de saber os suplementos, né? E às vezes vai por conta própria nas lojas de suplementos, você vai tentar comprar alguma coisa para melhorar o sono. Por exemplo, melatonina, né? Muitas vezes também a gente suplementa a melatonina nessas questões de sono. Lembrar o seguinte, melatonina é um hormônio, né? E pode ter também os seus efeitos indesejados, né? Se você toma uma dose muito alta, você pode ter sonhos vívidos, você pode às vezes ter uma insônia paradoxal. Pode acontecer de você tomar melatonina, ter um sono e 2 horas depois acordar sem sono nenhum, né? Então, o ideal, aliás, isso vale para qualquer hormônio, né? O ideal é você ter a mínima dose necessária para ter o efeito que você quer. Se eu jogar dose cavalar de hormônio, de uma forma geral, melatonina é um deles, eu posso ter mais desse tipo de efeito colateral e não vou ter o efeito desejado. O que mais? A gente falou sobre magnésio, né, que tem essa carência relativa no solo. Eu acho que é sempre útil, inclusive assim, para ansiedade, para depressão, né, ele relaxa, ele tem a propriedade de relaxamento muscular, inclusive. Você tinha mencionado o 5-HTP. 5-HTP é um precursor de serotonina, né? Que também é útil, que vai melatonina também. Eu uso bastante, né? Tem os chás que podem ser usados também, chá de mulungu, tem L-teanina, tem assim, uma série de suplementos. Claro que assim, o ideal é a gente individualizar, né? E debater, discutir, ver o que encaixa para cada pessoa, né? Também lembrar o seguinte, ó, reposição hormonal, né? Nas mulheres, principalmente depois da. Exatamente. Depois da menopausa, né? Você tem a queda de progesterona e aí a mulherada fica com insônia, pô. Entendeu? Então, isso entre outras coisas, tá? Né? Proteção cardiovascular, proteção neurológica, né? De cognição, osteoporose, manutenção de massa muscular, depressão, insônia, né? Então, assim, eu acho que sempre tem que ser feita a reposição hormonal quando não tem contraindicação, óbvio, né? Porque você está falando aqui de manutenção de vida saudável, de qualidade de vida, né? Acho que sempre tem que ser feita quando não tem contraindicação, né? Porque eu sempre falo também aos pacientes, olha, para que serve um animal, né, na vida selvagem, né, que eu estou falando? Para que serve um animal na natureza que perde sua capacidade de progressão? Para nada, né? Assim, vai ter o declínio dos hormônios, vai começar a adoecer, vai ficar mais fraco, vai morrer, né? Só que, pô, a gente está desenvolvido, a gente está evoluído, não precisa ficar à mercê dessa forma. A gente tem tem mecanismo, você tem como suplementar, você tem como acompanhar, fazer de forma segura, né? Então, assim, a reposição hormonal é importante nesse caso também. Lembrando, né, no caso feminino, né, você tem que ter aquela janela de oportunidade de 10 anos depois da menopausa, que depois disso
realmente você vai ter mais risco do que benefício, né? E por fim, né, uma coisa que é um pouco mais recente, que é a própria cannabis medicinal, né? Que pode ser interessante também para várias coisas, né? Insônia, depressão, né? E que é bastante interessante também, volta e meia eu faço prescrição. E é mais uma arma, né, que a gente tem para ajudar nesse problema todo aí. A cannabis, que é muito discutida, né? Pouco conhecida, muito discutida, até pela própria medicina, né? Infelizmente, a gente tem um conselho de medicina aí, uma visão um pouco antiga, antiquada, em relação à cannabis e seu uso. Tem também grupos de interesse, né? Uma vez eu entrei num grupo lá que estava discutindo cannabis, que eram de pessoas leigas, dizendo que você tinha que plantar maconha na tua casa, que isso qualquer um poderia fazer, deveria fazer, que isso é um pouco polêmico também, abre algumas possibilidades aí não tão boas, né, que já não são tão terapêuticas, mas Acho que uma possibilidade muito boa. assim, importante frisar, para quem não está muito acostumado com o assunto, que não é fumar, não é fumar a cannabis. A gente está falando assim, de um extrato da planta, inclusive assim, com o fumo ele é mais rico em THC, que é aquela substância que dá onda, que deixa a pessoa, né, viajando na maionese lá. E quando a gente fala em insônia, em ansiedade, depressão, a gente fala mais em. Até em obesidade também, né? A gente fala mais em CBD, canabidiol, tá? Que não dá onda. Não tem isso aí. Na verdade, assim, o CBD, ele é como se ele tirasse a larica, né? Sabe aquela coisa do cara que fuma, fica naquela larica, aquela fome, né? O CBD justamente ele vai diminuir os efeitos do THC que a gente tem, porque o sistema endocannabinoide todos temos, é um sistema de comunicação entre um neurônio e outro, né? Então, no, é como se fosse assim, o feedback entre um neurônio e outro, enfim, né? Então isso vai ajudar essas questões neurológicas de uma forma geral, né? Daniel, vou pedir uma licencinha, eu preciso só fechar aqui, que eu deixei a janela aberta e começou a cair uma tempestade. Vai lá, vai lá. Eu serei um homem morto se eu não fizer isso, porque Não, vai lá, pô. mas eu tô adorando, tô adorando. Eu ouvi falar já de reposição de progesterona em homem. Eu não sei se você tem essa experiência para sono. Vai respondendo que eu tô te ouvindo. Teoricamente, assim, a progesterona, né, quando feita via oral, ela pode ter um efeito aí de calmante, né? E, assim, o homem também tem progesterona, tá? Os hormônios sexuais, eles vêm do colesterol, né? Todos eles. Então, uma das etapas é a progesterona, né? Não é assim, colesterol vai direto para testosterona. Você tem progesterona no meio do caminho. O homem também tem. Então, assim, a progesterona na verdade, assim, a progesterona ela vai a alopregnenolona, que é outro hormônio com uma ação de neurotransmissor também, que ele tem um efeito calmante, né? Ainda tem alguns estudos, né? Uma coisa que a gente vê que faz sentido do ponto de vista fisiológico, mas para a mulher realmente eu acho que é mais robusto, digamos assim, a indicação e os estudos a respeito disso, né? Algumas coisas sugerem que no caso do homem pode também, como é um dos precursores, como está no meio do caminho ali, né, entre colesterol e testosterona, a progesterona está ali no meio do caminho, né, teoricamente pode ser que estimule ali também propriamente de testosterona, mas acho que não é. Acho que precisa de um pouco mais de estudo, né? Isso aí. Eu tenho alguns pacientes que eu trato de insônia, né? Tem um que até deu uma sumidinha tal, mas que ele é um paciente por quem eu tenho muito carinho e que ele tem muita dificuldade de sono e que eu tenho estudado um pouco mais sobre a questão de entrar ou com a progesterona ou com CBD para poder ajudá-lo no sono. E é bem interessante que na medicina, pessoal, nós médicos, nós temos várias possibilidades, mas nunca nenhum médico
Ao olhar para o paciente, ele sabe exatamente o que vai servir para aquele paciente. Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência, aquilo que eu falei. Sempre num tratamento tem dois especialistas. Então eu sempre faço um trato com os meus pacientes que é o seguinte: você percebeu que o negócio não está fazendo efeito, ou que está tendo um efeito colateral, já avisa que nós médicos a gente tem que ir trocando o tratamento. E nós temos que oferecer sempre aquilo que tem para o paciente, de tudo. Então, às vezes, eu olho para o paciente e falo assim, olha, eu vou colocar para você o injetável. Tomei um susto agora. Nossa, que isso? Bem aqui na antena. Eu vou colocar para você o injetável. Mas para você eu não vejo indicação. Como médico, eu tenho que pôr para você a possibilidade, mas eu não vejo nenhuma indicação de você fazer nesse momento injetável. Né? Que nem pacientes, às vezes, que vêm para emagrecer 5 quilos. Falo assim, não, vamos usar, na hora que sair o resultado dos seus exames, a gente usa para saúde. Mas eu não vejo por quê. Mas eu ponho porque eu tenho como compromisso médico oferecer tudo para o paciente. E a gente sempre tem muitas possibilidades. Então, às vezes um médico ele vai começar um tratamento e ele vai te oferecer uma coisa e às vezes aquilo não serviu, ele vai trocar. Então é muito comum o paciente vir e falar assim, mas eu passei com tal médico, não funcionou. Sempre o terceiro ou quarto médico ele tem muito mais possibilidade, porque ele acaba pegando um pouquinho do que os outros médicos fez e acaba tendo a oportunidade de fazer algo diferente, que às vezes é o que vai dar efeito, né? Não, verdade. Assim, muitas vezes eu até também brinco com os pacientes que é o seguinte: a medicina tradicional, a medicina de doença, e assim, eu falo medicina de doença não de uma forma pejorativa, tá? Porque tem que ter. Você precisa de um remédio. Mas assim, muito baseada no seguinte: resultado de exame. O resultado de exame está normal? Nada a fazer. Está normal, não tem problema nenhum, né? Então, a gente, nesse caso, né, com essa visão mais integrativa de medicina de saúde, muitas vezes você não vai ter um exame exato que vai dizer qual é o caminho. Pô, é melhor usar cannabis, é melhor fazer uma reposição hormonal, é melhor fazer um... Você não tem, você tem que, às vezes, muitas vezes, ir tateando e testando, né? E justamente tendo esse feedback do paciente. Não vai ter um resultado de exame, não é uma coisa assim de exatas, não é. Né? E isso é muito desafiador e é uma coisa que eu particularmente gosto muito, justamente por causa disso, né? Porque o desafio é muito grande. Agora, o paciente também, muitas vezes, ele tem que ter já um certo nível de consciência para entender, ó, não vai ter um exame, não vai ter um remédio de dose única, é tudo muito individualizado, né? É uma consulta longa, tem que conversar, você tem que destrinchar, dissecar, não é simples, né? Não é imediatista, muitas vezes depende do próprio paciente, assim, de hábitos de vida, do próprio paciente, assim, tomar as rédeas e fazer o que tem que fazer, porque, né, na medicina tradicional, na medicina de doença, o paciente, a participação dele é nenhuma. Ele vai tomar um remédio e, assim, se não funcionou, porque o remédio não funcionou. Pô, numa cirurgia, qual é o papel que o paciente tem na cirurgia? Durante a cirurgia, nenhuma, né? O médico vai fazer tudo, vai operar e tal, e o cara tá lá entregue. Agora, nesse caso aqui, envelhecimento saudável e tal, você tem que ter ali o paciente junto contigo fazendo o que tem que fazer, senão o resultado não vai ser o melhor, né? Com certeza. E, bom, chegamos aqui aos nossos 30 minutos de live e eu queria perguntar se você tem algumas palavras finais, tudo mais. Lembrando, pessoal, que eu vou pedir para vocês sigam o Daniel também, tá? Teve dúvidas, pergunte a ele, o direct, tudo. É bem interessante que aqui eu estou trazendo para vocês profissionais que, além de muito bons, são profissionais altamente recomendados, são profissionais também altamente acessíveis. Tá? Então, aproveite para segui-lo. Ele é uma pessoa que abriu recentemente o Instagram e é legal porque vocês que começarem a segui-lo, vocês vão ser os primeiros. Então, vocês vão ter a oportunidade aí de ter uma proximidade muito maior com ele, tá bom? Quer algumas palavras finais, Daniel? Bom, só tenho a agradecer, né? Porque é sempre bom a gente estar trocando esse conteúdo, assim, muitas vezes é tanta informação, é tanta coisa, que é bom você deixar disponível
esse conteúdo aí nas nossas redes sociais, na internet afora, para as pessoas poderem ouvir quantas vezes forem necessárias, né, e repassar. Porque imagina, falar tudo que envolve saúde no contexto de uma consulta, vai ficar o quê? Umas 5 horas, 6 horas falando direto, né? Então, assim, é uma oportunidade muito legal, né? Eu sinto que a gente está ajudando mais pessoas do que numa consulta. Na consulta eu estou atendendo uma pessoa por vez, mas aqui a gente tem essa possibilidade de deixar esse material aqui para a posteridade, né? E isso é muito bom, é muito gratificante. Legal. E pessoal, isso daqui vai ficar gravado, tá? No canal também Nutrologia para Todos, lá no YouTube. Vai ficar aqui na minha rede social e eu vou ver se eu mando para você uma cópia também, para você deixar aí na tua rede e poder mostrar para as pessoas um pouquinho sobre esse conhecimento para que possa ajudar mais pessoas. E se vocês conhecem alguém que precisa desse tema, também indique, passe para eles o link do que vai ficar nas nossas redes sociais, para que a pessoa possa assistir, porque isso daqui com certeza pode ajudar pessoas. E a grande diferença que a gente faz não é a diferença que a gente faz na nossa vida, e sim na vida de outras pessoas. Então, coloque isso daqui para mais pessoas, ajude pessoas, porque o legado que a gente deixa na vida é o mais importante. E obrigado por ter aceitado. Obrigado mesmo, Daniel. Sempre Obrigado pelo convite. Vamos fazer, Obrigado. esse ano eu vou terminar com essa parte do congresso e eu quero fazer novos congressos só para pessoas, parar com esse negócio só de congresso para médico. Vamos fazer congresso para quem importa, que são para os nossos pacientes também, né? Além dos congressos médicos, trazer essa ideia aí um pouco para o Brasil. Beleza, obrigado, até a próxima. Um abraço e boa noite para todo mundo, pessoal. Tchau, Um abraço. tchau. Tchau.